Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versos 10 a 17. Gálatas, capítulo 1, do versos 10 a 17. Acompanhe a leitura. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e o detestava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Vamos orar, irmãos? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ministra a tua palavra em nossos corações, Deus. Fale conosco, Pai, te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ao prestar bastante atenção no que Paulo está falando aqui, vem à mente, de fato, a conversão de Paulo. Que história sensacional de mudança de vida. Não é qualquer historinha. A gente já escutou diversas histórias de mudança de vida, de mudança de hábito, sobre uma mudança familiar que acarretou numa mudança de vida, sobre uma avaliação na mudança de saúde que acarretou numa mudança de vida, sobre uma leitura de um livro que impactou a sua vida, a sua casa e sua família, ou um filme que mudou a sua vida, a forma de você enxergar o mundo, a sua cosmovisão. Não foi assim quando lançaram aquele livro no Brasil, A Cabana, e depois lançaram o filme, o quanto aquele livro impactou vidas, o quanto aquele filme impactou vidas. Não foi assim com aquele filme A Paixão de Cristo? Teve gente até que sofreu um infarto no cinema, veio a óbito, e esse infarto, o quanto esse infarto não impactou vidas. Aqui nós não estamos querendo falar de um programa de alcoólatras anônimos ou de vigilantes do peso. Sei que isso é muito importante. O meu sogro, foi muito importante a participação do meu sogro no Alcoólatras Anônimos, e quanto é importante para muitas pessoas fazer parte do programa de vigilantes do peso. Isso é muito importante para muita gente. Muda a vida de muita gente, com certeza, muda a vida de muita gente. Eu sei que um hino, irmã Uda, muda a vida de muita gente. Já mudou, temos história de vizinho que ouvia a vizinha cantar o tempo todo e depois se converteu. Quantas histórias nós já ouvimos sobre isso? Uma palestra pode mudar.
Uma palestra muda a vida de muitos. 5 passos para a vitória. 5 passos para você ser líder. 5 passos para você ganhar dinheiro. 5 passos para você pegar o código. Né? Não tem isso agora? Você tem que pegar o código. Né? Então, tem tantas coisas que vai mudar a sua vida. Uma terapia. Né? Você precisa de terapia para você mudar a sua vida. Não é terapia cheia de vasilha para você lavar, não. Mas, sei lá, aprender a pintar, aprender um artesanato, fazer um crossfit, não é? Tirar o açúcar do café, né? Mudar de iOS para Android. Às vezes você está tão estressado com um iPhone, com o iOS, né? Vai para o Android, fica mais, né? Relaxa. Talvez você não quer mais um Android, quer passar para um iOS, né? Fala aí com seu pai, com sua mãe, né? Então, há várias questões. Várias questões. Mas e o Evangelho? Paulo não está falando de crossfit. Paulo não está falando de alcoólatras anônimos. Paulo não está falando de vigilante do peso. Paulo não está falando para você tirar o café do açúcar. Paulo não está falando para você tomar Coca Zero. Para de tomar Coca normal. Você já viu aquele teste da Coca normal, da Coca Zero? Paulo não está falando nada disso. Paulo está falando do Evangelho. Vou separar mais um pouco aqui, pode deixar que eu vou botar mais longe aqui. Paulo está falando do Evangelho. E muitas pessoas estão acostumadas a pensar no Evangelho como uma ferramenta, como uma dessas. Como apenas algo que vai mudar as suas vidas de uma forma como qualquer outra coisa muda a vida de alguém. Será que é isso mesmo, irmãos? Será que o Evangelho é mais alguma coisa? Será que nós estamos pensando, a igreja pensa, os cristãos estão pensando que o Evangelho é mais alguma coisa como qualquer outra coisa na vida? Será que as pessoas, a igreja, o mundo lá fora, está pensando que o Evangelho é mais uma das ferramentas, mais uma ferramenta para mudar a vida de uma pessoa de uma maneira proativa, para lhe dar sucesso na vida? Aí fica uma pergunta que Paulo vai responder para nós essa noite. Talvez você pode estar curioso. Qual a diferença do Evangelho para todas essas coisas que eu citei essa noite? Qual a diferença do Evangelho para todas essas coisas que foram citadas? Qual a diferença que o Evangelho pode produzir na vida das pessoas que realmente quer uma mudança de vida? Realmente. Aquela que fala, eu estou cansada, eu estou cansado, não aguento mais. Não aguento mais. Não vejo mais diferença na minha vida, não vejo mais sentido na minha vida. O Evangelho, não vejo mais nada diante de mim. E hoje o apóstolo Paulo, através desse texto que nós lemos, pode nos ajudar a entender isso, e hoje você pode sair daqui essa noite com um entendimento totalmente diferente do Evangelho, o que talvez você carregou até hoje no seu coração em relação ao Evangelho. Eu gostaria de trabalhar bem rapidamente hoje o seguinte tema com os irmãos. O Evangelho é o poder de Deus que transforma meros seres humanos em novas criaturas que amam Jesus para a salvação. Irmãos, o Evangelho não é uma criação humana. O Evangelho não é uma criação de homem. Não foi criado por mim, não foi criado por Paulo. O Evangelho não foi criado por Pedro. O Evangelho não foi criado por nenhum pai da patrística, por nenhum reformador, pré-reformador ou pós-reformador. O Evangelho, ele foi criado por Deus, e Paulo deixa isso bem claro. E a primeira lição, primeiro ensinamento que Paulo nos traz aqui, encontramos dos versos 10 e 12. A primeira lição é, o Evangelho deve ser inegociável.
O evangelho deve ser inegociável. Nunca devemos negociar o evangelho. Entre agradar homens e agradar a Deus, o que você tem escolhido? Entre agradar homens e agradar a Deus, o que você tem escolhido? O evangelho nunca pode ser negociado. Porque não é criação humana, mas é algo feito pelo próprio Criador. Vamos ver o que Paulo fala a partir do verso 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. 12. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo está falando claramente aqui para a igreja de Gálatas. Paulo está falando claramente para eles que entre agradar o homem e agradar a Deus, ele escolhe agradar a Deus. E a pergunta que fica aqui à noite, para mim e para você, entre agradar a homens e agradar a Deus, o que você escolhe? O que você tem escolhido? Se você fosse pregar na igreja e tivesse que pregar sobre pecado, pregar alguma coisa difícil, e você tivesse que escolher entre agradar homens e agradar a Deus, o que você escolheria? Porque muitos irmãos aí fora escolhem ouvir algo animador. O pastor não pode pregar duro. O pastor não pode chamar atenção. O pastor não pode falar que precisa orar, que precisa participar do culto, que precisa ter mais presença, porque ofende. E Paulo agora está chamando a atenção. Paulo agora está falando, irmãos, nós não podemos nos preocupar em agradar homens, nós temos que preocupar em agradar a Deus, porque o evangelho não foi algo criado por homens, mas foi dado por Deus. E será que nós estamos zelando daquilo que Deus nos deu? Ou estamos virando as costas para Deus, ou aquilo que Deus nos deu, e zelando pela palavra de homens, ou pelo gosto de homens? Entre tomar uma decisão séria que precisa ser tomada e agradar a Deus, e não tomar para agradar a homens, qual decisão vamos tomar, qual decisão temos tomado na vida, irmãos? Isso é muito sério. Quantas vezes passamos por cima da palavra de Deus, do Evangelho, para agradar a homens? Qual é o melhor? A nossa amizade com Deus ou a nossa amizade com o mundo? A nossa amizade com homens? E eu digo, irmãos, que não só os pastores, porque Paulo aqui escreveu a igreja. E quando se escreve a igreja, escreve a mim, a você, escreve a todo cristão de maneira geral. Nós, igreja, nós cristãos, somos tentados a agir o tempo todo em decisão. Será que quando nós vamos tomar decisões, pensamos, meditamos, será que a minha decisão vai agradar a Deus? Será que a minha decisão vai agradar a Deus ou vai contrariar a Deus? Será que a minha decisão vai alegrar o coração de Deus ou vai entristecer o coração de Deus? Será que a minha decisão vai ao encontro da palavra de Deus ou vai de contro à palavra de Deus? Porque, irmãos, eu falo, nós somos muito zelosos pelo nosso network. Muito zelosos pelo nosso network. Pelas nossas amizades. Mas o quanto nós somos zelosos
pela nossa amizade, pela nossa comunhão para com Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas. Amai a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. E depois, o próximo como a ti mesmo. Próximo como a ti mesmo. E aí eu pergunto, será que queremos ser uma igreja que vai amar o Senhor Jesus de todo o coração? Será que nós temos negado o senhorio de Jesus para agradar homens e pessoas que estão ao nosso redor? Agostinho, comentando esse texto, olhando para a igreja estatal da época, ele comenta uma pequena frase que era muito falada, e ele fala que muitas igrejas têm se vendido por muito menos do que um pratinho de lentilhas. Muito menos do que um pratinho de lentilhas. Paulo não, irmãos. Paulo ele deixa bem claro aqui. Paulo poderia ter deixado para lá, a escrever para Gálatas. Poderia ter deixado para lá. Ele nem estava na Galácia, no momento que ele escreveu, nem estava lá. Para que se envolver com isso, né? A gente poderia perguntar para Paulo, para que se envolver com isso? Não entra nessa briga não, deixa os irmãos lá se resolver. Para que você vai mandar uma carta para lá, chamar a atenção deles? Deixa que eles se resolvem lá. Mas Paulo escreveu em detrimento ao Evangelho para agradar a Deus, irmãos. Porque ele foi chamado para ser servo de Cristo Jesus, ministro da palavra, apóstolos aos gentios. E ele sabia muito bem das suas responsabilidades. Porque se precisamos tomar decisões duras, às vezes, irmãos, devemos entender que muitas vezes essas decisões elas não vão agradar pessoas. Não vão. Mas por serem decisões certas, elas vão agradar a Deus. Porque a fé, o Evangelho não pode ser negociado. Não pode ser negociado, irmãos. Aí a gente para, quando ele fala entre agradar homens, o que é de Deus, o que não é de Deus. Como estão as nossas convicções? Como que está a sua convicção em relação à sua fé em Deus? Será que você pode muito bem ter o discernimento entre o que é palavra de Deus, entre o que é evangelho, o que é poder para mudar e resolver a sua vida, o que não é de Deus e o que é de homem na sua vida? Será que você pode realmente dizer, não, eu tenho discernimento. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Será que você pode dizer que você está íntimo o suficiente com Deus para ter esse discernimento? Porque a palavra de Deus está aí. Hoje ninguém pode dizer que somos proibidos de examinar as Escrituras. Eu acho que todo cristão tem Bíblia em casa. Tem cristão que tem mais de 10 Bíblias em casa, em muitas versões diferentes. Por que não examinamos? Por que não olhamos? Será que somos cristãos de convicções? Será que temos certezas absolutas como Paulo tinha? Ou somos cristãos incrédulos?
se que existe esse termo cristãos incrédulos. E aí, irmãos, precisamos ter a convicção que Paulo teve. O evangelho para nós é inegociável. Mesmo que eu venha a ser perseguido por muitos, eu não vou negociar a palavra de Deus, o evangelho. Não vou negociar os valores do evangelho. Porque o evangelho, as boas novas de Cristo, ela é obra de Deus para a minha vida, não é obra de homem. Assim como Paulo falou. E o segundo ensinamento que Paulo nos dá, está do verso 13 a 17, o evangelho não é ter uma vida melhor. O evangelho é ter uma vida nova. O evangelho não é entrar por um Rotary Club, não é fazer parte de um Rotary Club. Você não vai fazer parte de um clubezinho, você vai ter uma carteirinha e vai fazer parte de uma sociedade, mas você vai fazer parte da igreja invisível do Senhor Jesus Cristo. Aqui você vai chorar um pelo outro, aqui você vai se doar, aqui você vai se sacrificar, vai servir um ao outro, vai lavar o pé um do outro. Na igreja você vai aprender que você não vai vir aqui para ser servido. Só venha a nós, não. Você vai entender que aqui é vosso reino. Que você vai precisar lavar o pé do irmão. Vem cá, meu irmão. Tira seu sapato. Enfia o pé na bacia aqui. Não precisa lavar com suas lágrimas e enxugar com seus cabelos. Mas você vai servir o próximo. E isso é igreja. Olha lá, do verso 13 a 17. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Ele está falando de uma religião de homem e depois uma religião de Deus. Da religião de homem ele era perseguidor. Vai lá. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, criança prodígio, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Que evangelho, irmãos? O que é evangelho? O que é evangelho? É a revelação de Cristo Jesus, do Filho de Deus em nós. Que evangelho? Cristo em nós. Para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Próximo. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Ele não foi lá para Pedro, não foi para outros lá, Judas, não foi. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O evangelho, irmãos, muda muita coisa na vida da pessoa. Muda sim. Mas qual foi a principal? É o ser humano reconhecer a sua incapacidade de agradar a Deus por Ele mesmo e descansar na pessoa de Jesus Cristo. Paulo reconheceu quem ele era e reconheceu quem Jesus era nele. Ele falou, olha, aquilo que eu era, perseguidor, zeloso pela minha antiga religião, eu era perseguidor, eu conhecia, acabou. O que importa agora é Jesus em mim. Eu quero agora é falar desse Jesus em mim. Falar de Jesus em mim é evangelho. Eu quero viver esse evangelho. Eu quero viver essa alegria. Eu quero viver essa satisfação. Eu quero viver esse renovo. Eu quero falar dessa alegria. Eu quero falar dessa vida.
Mas eu não quero falar como os outros estão falando, eu não quero falar como os outros estão falando, eu quero falar como ele foi revelado a mim. Da forma que ele foi revelado a mim. E aí, irmãos, é entender quando o ser humano, ele reconhece essa grande verdade de Cristo revelado nele, ele é incapaz de desagradar a Deus, ou de agradar a si mesmo, desagradando a Deus. Porque ele está tão satisfeito em Cristo, como suficiência em si, que ele não precisa de mais nada para agradar a si mesmo ou agradar outros, porque ele está cheio de Jesus. Eu já falei isso aqui para muitos irmãos. Muitos irmãos aqui ouviu. O meu sonho de igreja não é ver uma igreja com 1000 membros. O meu sonho de igreja não é ver uma igreja arrecadando R$1 milhão por mês. O meu sonho de igreja não é ver uma igreja com um banco estofado, uma plateia bonita, um grande coral. O meu sonho de igreja não é isso. Eu já falei para uns irmãos aqui várias vezes em almoço, eles podem falar isso. O meu sonho de igreja é ver uma igreja que ama o Senhor Jesus de todo o coração. Que ama o Senhor Jesus de todo o coração. Se a gente for uma igreja que ama o Senhor Jesus de todo o coração, meu irmão, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É um grande desafio que nós precisamos, irmãos. Ao olhar para Paulo, a vida dele foi mudada por causa da revelação do Evangelho que foi Cristo nele. E é o que precisamos viver como igreja. A gente orar e fala, Deus, revela Cristo em mim. Revela. Tira toda a religiosidade da minha vida. Tira toda a religiosidade. Se está atrapalhando a minha vida de viver Cristo, é a minha religiosidade, é a minha forma de ver religião, é a minha forma de viver religião. Deus, tira isso de mim, revela Cristo em mim. Eu quero viver Cristo como Paulo viveu. Eu não preciso voltar lá nos apóstolos, eu quero ir adiante. Eu quero sentir isso na minha vida. Quero passar de ser um mero religioso, de preocupar com instituição, de preocupar com tijolo, de me preocupar com microfone, com banco, com tanta coisa, para preocupar com vidas, que venham amar o Senhor Jesus com todo o coração. Preocupar com o líder da igreja, com os líderes da igreja, com o pastor, ele não dá conta sozinho, irmãos. Não dou. Sou falho, sou fraco. Não dou conta, irmãos. Não dou conta sozinho. Nenhum presbítero aqui dá conta. Nenhum diácono dá conta. A gente só dá conta como corpo. Como igreja una. Se a gente dar as mãos, dar os braços e falar, nós vamos junto, pastor. Como corpo de Cristo. Se a gente não for, irmãos, como corpo de Cristo, a gente vamos sucumbir. Se a gente não for como corpo de Cristo, nós vamos sucumbir, irmãos. Nós precisamos dar o braço e ir como corpo de Cristo. Olhando para o cabeça que é Cristo Jesus. A gente não pode esperar nada de ninguém sozinho, irmãos. Vai lá, pastor, vai lá, você vai sozinho, você dá conta, você foi chamado para isso. Não. Não vai. Não vai, porque você está esperando no homem. E eu como homem, eu vou te decepcionar. Qualquer um como homem aqui vai te decepcionar. Qualquer um vai. Mas nós, como corpo de Cristo,
unidos como corpo de Cristo, revelando Cristo em nós, vivendo o Evangelho, nós vamos prosseguindo com fé e revelando Cristo, alcançando e curando a igreja e as igrejas, e alcançando a cidade, alcançando o bairro. Não por egoísmo, não por dinheiro, não por números, mas por amor a Jesus, por amor às pessoas que precisam. Não de uma mudança de vida, como muita gente tem procurado lá fora. Apenas tirar o café do açúcar, trocar a coca normal por coca zero, né? Fazer o crossfit, não, vou fazer pilates, é melhor. Não, mas uma mudança real de vida, que só o Evangelho pode ser. E aí, a igreja para de ser um clube, um Rotaryzinho, um Lions Clube, e passa a ser igreja, porque nós vamos viver como o corpo de Cristo. Amar o Senhor Jesus de todo o coração, porque Ele se revelou em nós, e nós vamos viver esse Evangelho. Eu vou orar por você, eu sei que você está doente, eu sei que você está passando por dificuldade, eu vou orar com você, vou estar junto com você. Vamos junto, vou te dar meu braço. A gente não consegue. Vamos unir as nossas forças. Vamos unir as nossas forças. Feche seus olhos. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai, Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é mais cortante do que uma espada de dois gumes, ao ponto de separar alma e espírito, medula. Muito obrigado pela Tua palavra que fala ao nosso coração, Pai. Te louvo e te agradeço pela Tua igreja. Te louvo e agradeço pela ação do Teu Espírito em nossas vidas. E nós nos prostramos diante do Senhor aqui nesse momento, reconhecendo que só o Senhor é o nosso Criador, Redentor, soberano Senhor. Pai, agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Agradecemos por essa verdade que confronta a nossa vida, Pai. Que além dos valores mundanos, valores pragmáticos da vida, há valores eternos que muitas vezes são desconsiderados por nós. E os valores que são desconsiderados por nós são valores inegociáveis, como o Evangelho. E hoje, Pai, diante da Tua presença, somos desafiados a ressaltar as nossas vidas, a reavaliar as nossas vidas, a rever nossos caminhos e a considerar profundamente o que significa agradar a Ti e não agradar homens. Senhor, nós queremos ser servos fiéis, homens e mulheres, jovens e adultos, firmes, que não negociam o Teu Evangelho, mas que vivem para Te glorificar em tudo, Pai. Perdoa-nos, Senhor, por vezes em que buscamos o favor dos homens, por momentos em que trocamos a verdade do Evangelho pela conveniência, pelo conforto, pela aceitação social. Renova em nós, Pai, um coração puro, um espírito inabalável, que não se conforma com este mundo, mas é transformado pela renovação da nossa mente, Pai. Que o Evangelho que recebemos agora, essa noite, não de homens, mas pela revelação do Teu Filho, seja a força que nos impulsiona a viver de maneira digna do nosso chamado. Ajuda-nos, ó Deus, a rejeitar o medo de agradar os outros, de desagradar os outros, e em vez disso a viver com coragem, com amor e com compromisso inabalável com a Tua verdade. Senhor, que como Paulo possamos ser transformados por Ti, vivendo não apenas uma vida melhor, mas uma vida nova. Que não venhamos querer apenas uma vida melhor, mas uma vida nova, completamente rendida à Tua vontade. Que a nossa igreja seja um farol de luz neste mundo,
onde Cristo seja exaltado acima de tudo, onde buscamos agradar somente a Ti. Pai, que hoje, cada um de nós, possamos sair deste local, desta igreja, com um desejo profundo de viver mais para Ti, de ser testemunha do Teu amor e de anunciar o Evangelho, que é o poder do Senhor para a salvação. Concede-nos, ó Deus, essa graça de sermos fiéis em Ti, confiando, ó Deus, confiando na Tua paz e na Tua misericórdia e na Tua verdade. Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 irmãos.